Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer, né? E a primeira vez ninguém esquece, né, gente? Os atleticanos, é claro. E falar, gente, aqui é o G-Forte Mil e vamos pra falar da Libertadores 2013, né? Bom, o torcedor do Atlético já deve ter imaginado, né? O que eu falei assim, né? Eu peguei uma parte do hino. Enfim, chegamos na Libertadores de 13, né? E vamos falar do regulamento que é sempre o mesmo, né? Não mudou nada, nada de normal, né? Nada de novidade. E vamos falar do campeão que foi o Galo, né? E assim como foi em 2012, né? Que tivemos um brasileiro campeão inédito, o Atlético foi outro, né? Que foi campeão inédito, né? O Atlético Mineiro estava com um time forte, né? Em 2012 o Galo montou um time forte ali, montou um time ali que tinha o Ronaldinho, né? Sim, o Ronaldinho Gaúcho veio pro Galo, né? Depois de ter saído do Flamengo ali, né? Meio brigado, meio com problemas ali e tal. Né? O Atlético montou um time forte, competitivo, né? E o Cuca era o técnico, né? E o Atlético chegou na Libertadores 2013 favorito, né? Porque o time ainda se reforçou ainda mais, né? Trouxe nomes ali como Josué, Alexandro, né? Sim, o Alexandro, irmão do Richarlison. Inclusive o Richarlison também veio jogar no Galo, né? Enfim, o Galo acreditava que poderia fazer bonito, né? Podemos até dizer, tipo, se o Corinthians ganhou no ano passado, porque a gente não pode sonhar, né? Enfim, o Atlético estava forte em 2013, né? E o Galo jogou num grupo que tinha o São Paulo, né? Que veio da pré, não veio da pré, não. Veio da pré, sim. Oxe, tô falando bobagem. O Atlético jogou no grupo que tinha o São Paulo, né? Que veio da pré. O Arsenal de Sarandi da Argentina e o Strongest da Bolívia. Ou seja, um grupo tranquilo para os dois brasileiros, né? E aconteceu isso, né? O Atlético, tirando o São Paulo que sofreu, né? O Atlético passeou no grupo. Em 6 jogos o Galo ganhou 5, né? Ou seja, até a última rodada o Galo estava 100% invicto, né? Só foi perder na última para o São Paulo, inclusive. Mas isso um pouco importava, né? Em classificadão, tal, o Atlético encarou quem? Justamente o São Paulo, só que nas oitavas, né? No cruzamento lá do primeiro com o 16º, o segundo com o 15º e tal, foi vendo os emparelhamentos e de novo o Atlético reencontrou o São Paulo, né? E dessa vez o Galo não deu chances ao tricampeão da Libertadores, né? No primeiro jogo no Morumbi, né, o Galo venceu de virada, né, 2-1. E no Horto, né, no Independência, né, o Atlético passeou, né, diante do São Paulo, né? O time não deu chances ao time do Morumbi, goleou por 4-1 e avançou, né, com o agregado de 6-2. Só que a partir das quartas em diante, meus amigos, começou o sofrimento, os milagres e afins, né, que o Atlético consolidou, né? Nas quartas o Atlético enfrentou o Tijuana do México, né? Um time ali Tijuana fica ali, sabe? Quase com a fronteira com os Estados Unidos, é quase no fim do México, sabe? Então, com a fronteira praticamente quase ali dividindo a fronteira com os Estados Unidos, sabe? Mas é um time mexicano. E foi mais difícil do que imaginado, né? No primeiro jogo o Atlético empata 2-2, o Atlético perdia de 2-0 do Tijuana, mas consegue empatar, né? Aí todo mundo pensava, o Atlético vai golear, né? No Horto, né? No Horto é um caldeirão, o Tijuana não vai fazer nada, né? Lendo engano, né? Esse Tijuana deu trabalho, mano. Os mexicanos começaram com tudo, saiu na frente, né? O gol foi daquele menino lá, o tal de Martinez, né? Que tinha um cabelinho que na época lembrava o Neymar, né? Acho que é Martinez o nome do cara, não vou lembrar. Aí o Atlético pressionou, empatou, né? Ainda no primeiro tempo, só que o jogo foi tenso, foi equilibrado, o Tijuana teve chances ainda de fazer o gol da vitória e tal, né? Aí o Atlético também perdeu chances. E aí no último lance do jogo, né, o Tijuana foi com tudo ou nada, né? Porque precisava fazer o gol. E aí um pênalti bobo ali do Leonardo Silva, né? Mas foi um pênalti que assim, não tinha muito o que fazer também, né? Se a gente olhar o lance. Porque se ele não faz a falta ali, talvez o jogador do Tijuana faria o gol, né? Enfim, pênalti por Tijuana e o atleticano já ficou tipo, agora já era, né? Os caras vão fazer o gol e o sonho acaba aqui, né? E aí todo mundo focou no Victor, né? No Victor, né? E aí todo mundo rezando para um milagre, né? E aí acontece o milagre, né? O jogador do Tijuana bate o pênalti e o Victor com o pé esquerdo, né? Pé esquerdo ou direito? Foi com o esquerdo, eu acho, não vou lembrar. Ele faz a defesa milagrosa e aí o Horto explode, né? E aí, uma classificação heróica, dramática, emocionante, né? O Atlético chegava na semifinal, né?
E o atleticano via ali, né? Tipo, se a gente passou assim, nesse sofrimento, dá pra sonhar, né? Enfim, mas esse sofrimento pro torcedor do Atlético não é o de menos, né? Se não é Os atleticanos sempre falam, né? Se não é sofrido, não é galo, né? Enfim. Na semifinal, o Atlético encarou o Newell's Old Boys da Argentina, né? Um time ali que estava forte em 2013, né? Um time cascudo e tal. Jogando em Rosário, o Atlético perde de 2-0, né? E se complica, né? Tinha que vencer por 2-0 ou 3, né? De diferença. Só não podia tomar gol fora, né? Só não podia tomar assim 3-1, 4-2, que gol fora valia, né? E aí no Horto, né? O Atlético consegue, né? Repete os 2-0, né? Um gol no comecinho do jogo e o outro ali quase perto do fim do segundo tempo. E aí vai para os pênaltis e novamente o Vitor, né? O São Vitor do Atlético salva o Galo de novo, né? O Atlético vence nos pênaltis 3-2 e avança para a final, né? E fazia assim sua melhor campanha, né? Enfim. E na final o Atlético encararia um time que é tradicional em Libertadores, né? Que é o Olímpia do Paraguai, né? O Olímpia com 3 títulos de Libertadores, né? Buscava o seu 4º título, né? Antes do jogo, inclusive a torcida do Olímpia fez um mosaico da hora, né? Colocando ali em busca de la quarta, né? Não sei o que e tal. Enfim. E foi bonito, né? O estádio Defensores del Chaco, né? Com essa festa toda e tal. E no jogo, novamente, o Atlético joga mal, né? O Olímpia domina as ações e vence por 2-0, né? E, de novo, o Atlético vai ter que fazer um milagre, né? Só que o Atlético era um time muito coeso, muito raçudo, tinha um time competitivo também. O time também incorporou essa aura, né? De ter fé, de acreditar, né? O eu acredito, né? Que foi forte na semifinal, inclusive, né? E a final foi no Mineirão, né? Muitos achavam que deveria ser no Horto e tal, né? Mas só que a diretoria do Atlético decidiu no Mineirão, porque o Mineirão é um estádio maior, né? Já que reinaugurou naquele ano, inclusive, né? E convenhamos, né? O Atlético conquistou suas conquistas, né? Até então, quase sempre naquele estádio, né? Quantas conquistas, quantos craques desfilaram no Mineirão, né? No antigo Mineirão, enfim, né? Por que não um título histórico nesse mesmo estádio, né? Enfim. E o Mineirão lotado, né, com cerca de 60 mil pessoas, mais ou menos, né? Foi aqueles jogos para arrebentar, né? Aqueles jogos para marcar, né? Foi um jogo tenso, tal, mas só que aí o Atlético foi persistente, foi para cima e o gol saiu só no segundo tempo, né? Os gols, né? O Jô abre o placar logo no primeiro minuto de jogo, né? 1-0 e aí o Mineirão explode, né? E aí a torcida grita mais alto, eu acredito, tal, né? Só que o jogo foi tenso, o Olímpia perdeu chances, teve uma ali que o Vitor saiu mal do gol, né? O atacante do Olímpia podia fazer o gol, que poderia ser um empate, aí as coisas iam ser mais difíceis para o Atlético, só que aí ele escorregou na hora de chutar, né? Enfim, e foi um jogo tenso e tal, aí a tensão tomava conta da torcida do Galo, e aí aos 41 do segundo tempo, né? O Atlético foi para bafa ali e tal, e num cruzamento na esquerda ali, o Leonardo Silva cabeceia meio pro alto, assim, meio de costas. A bola encobre o goleiro Martins Silva e cai no canto ali, explode o Mineirão. E a torcida do Galo foi a êxtase, né? A torcida chorou, se emocionou na hora do gol, né? Enfim. E foi um momento histórico, né? E aí veio a prorrogação, né? Na prorrogação o Atlético podia ter feito mais um gol, né? Só que aí os dois times estavam cansados e tal, né? O fôlego era notório, né? Os dois times estavam sem fôlego também. E aí o jogo foi decidido nos pênaltis, né? E aí nos pênaltis, né? Aquilo lá, né? O Olímpia erra o pênalti, o Atlético foi convertendo todas as suas cobranças, né? O Olímpia também. E aí chegamos na quinta cobrança, né? O Leonardo Silva converte, né? E se o Jiménez perdesse, né? O Atlético campeão. E é o que acontece, né? O jogador do Paraguai chuta para fora, né? E aí o Atlético se sagrava campeão da América, né? Um título histórico para o Atlético Mineiro, né? Até então, talvez, acho que é um dos títulos mais importantes da história do Atlético, né? Que até então o Atlético nunca tinha chegado mais em títulos relevantes, né? Desde 71, né? Com aquele Brasileirão. Depois disso, o máximo foi as duas Comembol, né? 92, 97. E de resto era só Campeonato Mineiro, né? E a torcida do Galo estava carente, né, de um título grande, né? E esse foi um título histórico que marcou, né, gerações e foi um marco, né, para o Atlético voltar sempre a ser protagonista, né? E até então é assim, né? O Atlético vive sendo protagonista, né? Enfim.
Agora vamos falar do time base do campeão de 2013, né? O Vitor no gol, né? Claro, né? Vitor no gol. A defesa era Michel. Não. A defesa era Marcos Rocha, né? Hever, Leonardo Silva e Richarlison, né? Nas finais eu coloquei Michel, né? Lateral direito, e o lado esquerdo Júnior César, tá? No meio campo, Pierre, Josué e Ronaldinho, né? O showman Ronaldinho Gaúcho. No ataque, né? Diego Tardelli, Luan e Jô, né? E outro detalhe, né? O Bernard, né? Era titular desse time, né? O Luan era reserva, né? E o Bernard era titular nesse time, né? Só que aí eu coloquei o Luan também, que participou bastante também e tal. E o Cuca, né? O Alex Stivel era o técnico desse Atlético histórico. Agora vocês vão ficar com os gols dessa histórica final, né? Desse jogo do título, e a gente já volta para falar do resto, tá? Jogada, cruzamento pra área. Errou, defesa do gol! Isso talvez não seja a melhor solução. Outro cruzamento, lá dentro, cabeçada do... Guilherme, pé direito na bola, deu uma paradinha, partiu Gâmbia, bateu pro gol, correu o Jô, ele tomou uma boa distância, pé esquerdo na bola, pro gol, meio campista Aranda, Vitor tá apontando o canto esquerdo, ele encheu o pé no meio, pra manter o Atlético na frente, Leonardo, correu, bateu o pé direito na bola, gol! Torcedor do Atlético, abre o olho, partiu o Guilherme, bateu pra fora! Bateu na trave, o Atlético é campeão da Libertadores 2013, Clube Atlético Mineiro, um galo forte vinga. Tá todo mundo querendo ver o Hever erguer a taça! Bom, vocês viram aí os gols da final, né? Uma das finais históricas, né, de Libertadores até então, né? Meio recente assim, né? Embora já são 11 anos quase, né, dessa final. É uma final muito histórica pra mim, né, na minha opinião, né? Teve outros também, né? A gente vai lembrar mais. Agora vamos falar dos outros brasileiros, né? Vamos começar pelo Corinthians, né? O Corinthians era o atual campeão e era favorito ao bi, né? E tinha time pra isso, né? O time ficou mais forte em 2013. Trouxe nomes pontuais ali, como o zagueiro Gil, né? Outro nome que eu não vou lembrar agora. E o maior de todos, né? Que era o mais caro ali, o Alexandre Pato, né? Que tava no Milan e tal. E a diretoria apostou, né? Num cara midiático, caro e tal, né? Estavam querendo repetir o que foi o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, né? Em 2009, né? Mas só que o Pato, né? Foi uma decepção no Corinthians, né? Bom, os corintianos sabem disso, né? Na fase de grupos, o Corinthians jogou num grupo fácil, né? Um grupo que tinha o Tijuana do México, o San José da Bolívia e o Milionários da Colômbia, né? E sem dificuldades, o Corinthians terminou líder do seu grupo, né? O único momento triste foi num jogo contra o San José, né? Em Oruro, né? Na estreia, né? Um empate 1-1, onde um torcedor do Corinthians atirou um rojão e acabou matando um menino boliviano lá e, infelizmente, né? Foi um momento triste no futebol e tal, né? A Gaviões foi até punida e tal, enfim. E o Corinthians chegou a jogar, acho que 2 ou 3 jogos, né? Acho que os 3 jogos da fase de grupos com os portões fechados, se eu não estiver errado, tá? Me corrijam se eu estiver errado, como punição, né? Enfim, classificado para as oitavas, o Corinthians encarou o adversário da final de 2012, o Boca, né? Simplesmente o Boca Juniors, né? Que não tinha mais o Riquelme, não, tinha o Riquelme ainda, só que ele estava mais no banco, né? E um Boca já mais fragilizado do que 2012, né? E todos achavam que o Corinthians ia passar, né? Só que o Boca venceu na Bombonera por 1-0, né?
E aí o Corinthians tinha que ganhar por 2 gols, né? E o jogo da volta foi aquele jogo polêmico, né? Que até hoje todo mundo lembra, né? O jogo da Marília, né? O juiz, né, prejudicou muito o Corinthians nesse jogo, né? O Corinthians foi muito prejudicado realmente, né? Ele anulou 2 gols legítimos, não deu um pênalti claro pro Corinthians, né? Enfim, ele marcava muitas faltas a favor do Boca, aquelas faltinhas bestas, sabe? Então, fora que essas polêmicas todas que eu citei, enfim, e o jogo terminou empatado 1-1, né? Quer dizer, se não tivesse essas polêmicas, né? Se o VAR já existisse na época, provavelmente o Corinthians teria revertido, né? E provavelmente o Corinthians iria ir longe, porque tinha time para isso e poderia sim buscar o bi, né? Por que não? Talvez, claro, né? Teria que se reencontrar com o Atlético Mineiro e aí tudo podia acontecer, né? Porque o Atlético tava voando também, né? Mas enfim, os corintianos mesmo falam, né? Que dava para ser bicampeão se não fosse esse erro de arbitragem, né? Que 2 anos depois foi comprovado que o Amarília teria ajudado o Boca e tal, né? 2015, inclusive, né? E aí ficou escancarado nessa revolta dos corintianos, né? Enfim, foi uma das eliminações mais revoltantes, né, para a fiel torcida, né? E não é de menos, né? Enfim, agora vamos falar do Grêmio, né? O Grêmio voltava à Libertadores, né? Depois de 4 anos, né? E o Grêmio tava com um time forte, até interessante, ali com jogadores experientes e tal. O Grêmio começou na pré-Libertadores, né? E naquele ano marcou a estreia da sua nova arena, né? A arena atual que o Grêmio usa, né? Para jogar seus jogos, né? E o Grêmio eliminou ele nos pênaltis, né? Após uma derrota de 1 gol, né? Para cada time. E na fase de grupos, o Grêmio encarou Huachipato, Caracas e Fluminense, né? E o Grêmio sofreu um pouco, mas se classificou em segundo, né? Nas oitavas, o Grêmio encarou o Santa Fé da Colômbia, né? E o Grêmio ganha de 2-1 em casa, só que perde na Colômbia por 1-0 e por causa do gol fora, o Grêmio deu adeus ao sonho do tricampeonato, né? Falamos do Grêmio, agora vamos falar do Palmeiras, né? Sim, não, do Fluminense, perdão. E olha, eu falei a ordem cronológica errada aqui, hein? Perdão, gente. Bom, já falei do Grêmio, vai ficar assim, tá? Esqueci do Fluminense aqui, perdão. Vamos falar do Fluminense, que jogou no mesmo grupo do Grêmio, né? E diferente do Grêmio, né? Que sofreu um pouco, o Fluminense avançou sem sustos, né? Mas o time não empolgava, né? O Fluminense era quase o mesmo time, campeão brasileiro em 2012, né? Enfim. Contra o Emelec nas oitavas, né? O Fluminense perde na ida no Equador, mas reverte em São Januário, vencendo por 2-0. Aí nas quartas o Fluminense encarou o Olímpia e dessa vez não deu, né? O Flu empatou sem gols em casa, né? Em São Januário. E perdeu no Paraguai de 2-1, de virada, inclusive, né? E o Fluminense deu adeus, né? Ao sonho da Libertadores. Aliás, o Fluminense nessa Libertadores não foi muito bem, né? Convenhamos, né? Agora sim, vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras estava nessa Libertadores porque ganhou a Copa do Brasil em 2012, né? E no mesmo ano o Palmeiras acabou rebaixado no Brasileiro, ou seja, o Palmeiras estava jogando a Libertadores e em vias de jogar a Série B do Brasileiro, né? Para vocês verem. Só que em 2013 o Palmeiras estava muito estragado, vamos falar assim, vai muito destruído, né? Tinha que se reconstruir. Porque o Palmeiras estava muito mal financeiramente, não tinha não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz, para vocês terem uma ideia, né? E nesse ano foi inclusive o Paulo Nobre entrou, né? Para reconstruir o Palmeiras e tal, e ele teve que tirar do bolso dele, né? Para poder fazer as coisas no Palmeiras, que senão o Palmeiras não podia arcar com nada, né? E sem dinheiro para contratações, o Palmeiras recorreu a empréstimos, né? Emprestou jogador aqui, acolá, inclusive alguns do Grêmio, né? Trouxe um pacotão ali de jogadores, né? Meia boca e tal. E o Palmeiras, claro, né, não chegou como favorito, nem chegou, aliás, nem davam favoritismo ao Palmeiras nesse grupo, né? Muitos apostavam no Tigre, né, e o Libertad para classificar, né? E o Palmeiras estava mais focado na Série B, né? Só que na Libertadores o Palmeiras mostrou superação, né? Principalmente nos últimos jogos, né? Contra o Libertad, né, na penúltima rodada o Palmeiras ganhou de 1-0 com um jogador a menos, né? No Pacaembu lotado de palmeirense, e o Palmeiras se classificou com uma rodada de antecedência, né? E ainda como líder do grupo, quer dizer, o desacreditado Palmeiras, né, dos times brasileiros, conseguiu se classificar antes dos outros, né? E foi um momento assim de alegria para o palmeirense na época, né? Que estava muito machucado com rebaixamento, né? E os times fracos, tal, nos anos anteriores, tal, né? E esse foi até um marco, né? Um momento assim, né? De vibração para a torcida alviverde, né? Enfim, esse jogo do Libertad foi emblemático, né? Com um a menos, o time mostrou muita raça, né? Muita superação, os jogadores vibravam, né? Tal,
né? Tanto que tem aquele comentário histórico do Mário Sérgio, né? Comentarista da Fox, né? Na época, que falando, né? O Palmeiras está de parabéns pela superação, pela vontade. Não é o melhor time, mas a entrega dos jogadores, tal, não sei o que, tá de parabéns, né? O Palmeiras e essa torcida que canta e vibra, né? Bom, os palmeirenses vão lembrar, né? Se vocês procurarem vídeos aí, vocês vão ver. Classificado para as oitavas, o Palmeiras encarou o Tijuana do México, né? Na ida, empate sem gols, né? E todo mundo achava que o Palmeiras ia classificar no Pacaembu, né? Só que aí o Bruno, né, o goleiro do Palmeiras, falhou nos 2 gols do Tijuana, né? E aí o Tijuana elimina o Palmeiras em pleno Pacaembu e o Verdão deu adeus, né? A Libertadores, né? Mas só que os palmeirenses sabiam, né? O time não ia muito longe mesmo, mas contra o Tijuana, convenhamos, né? Dava para pelo menos passar, né? Só que nas quartas provavelmente pegaria o Atlético, né? Bom, ia pegar o Atlético, porque o Atlético passou do São Paulo, né? E talvez não ia dar pro Palmeiras, né? Convenhamos. Mas a campanha foi até honrosa, né? Apesar desse triste eliminação, né? Por falhas do goleiro, né? Bom, falamos do Palmeiras, agora vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo entrou na pré-Libertadores, né? Por ter sido campeão da Sul-Americana e tal. E o São Paulo passou pelo Bolívar, né? O time do Morumbi goleou 5-0 em casa, né? E em La Paz o São Paulo estava vencendo de 3-0. Acho que foi isso, né? E levou uma virada maluca ali de 4-3, ou seja, o São Paulo gastou todo o fôlego que tinha, aí que não tinha mais fôlego para correr, claro, né? Altitude e tal, o São Paulo levou uma virada doida, né? Mas o São Paulo avançou. E na fase de grupos, o São Paulo jogou no grupo que tinha o Atlético Mineiro, né? E o São Paulo sofreu, né? E correu o risco de ser eliminado e tal, e chegou na última rodada contra o Galo, precisando vencer, né? E torcer ali para um tropeço, né? Acho que do Strongest, se não estiver errado. Acho que era isso mesmo. E o São Paulo contou com o Morumbi lotado e tal, né? E o time entrou muito ligado, vibrante, né? E o São Paulo conseguiu a classificação, vencendo o Galo por 2-0. E conseguiu se classificar graças ao saldo de gols, né? O São Paulo ficou com 0 saldo, mas o Arsenal Sarandi tinha -5. Então o São Paulo entrou nas oitavas, né? E todos achavam que o São Paulo ia crescer por causa da aura de Libertadores, tal, time de raça, não sei o quê. Só que nas oitavas contra o mesmo Atlético Mineiro, o São Paulo não deu, né? São Paulo levou um couro do Atlético, né? Tanto que o São Paulo perdeu os 2 jogos, o último de 4, inclusive, né? E foi eliminado, né? Tem aquela frase do Ronaldinho, né? Na fase de grupos o Atlético perde, né? E o Ronaldinho falou que estava brincando só. E aí, quando o Atlético eliminou o São Paulo, o Ronaldinho falou, quando está valendo, tá valendo, né? Enfim, galera, agora vamos falar do Mundial de Clubes, né? O Atlético, como foi o campeão, né? Jogou o Mundial de Clubes, que dessa vez foi em Marrocos, né? Em Marrakech e tal. E todos achavam que o Atlético ia enfrentar o Bayern de Munique, né? Pela lógica. Mas o Atlético, né? Na semifinal, deu vexame, né? Pro dono da casa, né? Que foi o Raja Casablanca. O Atlético enfrentou os donos da casa, né? E o Raja Casablanca passeou diante do Atlético na semifinal e venceu por 3-1, né? Eliminando assim o Atlético, e era a segunda vez que um time sul-americano, né? Ficava na semifinal. Enquanto que na outra semifinal, o poderoso Bayern de Munique, né? Eliminou seu adversário lá, eu não esqueci quem era. Acho que era o Al-Ahly, não sei. O Al-Ahly sempre está presente, acho que foi o Al-Ahly, não vou lembrar agora, desculpem, tá? E aí na final, né, Bayern contra o Raja Casablanca, o Bayern ganhou, né? Acho que foi de 1-0 e o Bayern foi campeão mundial. E o Atlético, né, acabou ficando em terceiro, né, vencendo o adversário, né, na disputa do terceiro lugar. Só que foi muito pouco, né? Todos esperavam o Atlético na final, quem sabe até sonhar com o título, enfim, embora difícil, né? Mas o Atlético deu esse vexame, né? E enfim, galera, bom, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Dê um like, compartilha o vídeo, é isso aí, falou!